Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, sua bênção, e um bom dia para você que está aí curtindo mais uma manhã de domingo com a gente no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. Antes de começar, a gente quer convidar você a entrar no nosso canal no YouTube para encurtar esse espaço entre você e a nossa equipe. Para isso é fácil, acesse youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil e já ativa o sininho. Dessa forma, você fica por dentro de tudo que acontece na Igreja do Brasil e ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar do nosso programa. Tá esperando o quê para fazer uma maratona do Palavras de Vida? Acesse youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. E vale lembrar que o nosso programa também tem Instagram. Para isso é muito simples, procura lá, @palavrasdevida.arquirio. Por lá, a gente fica de olho nos comentários e sugestões de vocês. Então marquem a gente, porque a gente está curioso para saber o que você quer assistir aqui no nosso programa. E para iniciar, você acompanha agora a Catequese com o Papa, onde nós vamos ouvir a tradicional mensagem de Francisco diretamente do Vaticano. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia com voi. Depois do sinal da cruz e da bênção, agora vamos às leituras. Leitura do livro de Ben-Sirá. A soberba é abominável ao Senhor e aos homens. Por que se ensoberbece quem é terra e cinza? O princípio do orgulho do homem é afastar-se do Senhor e ter o seu coração longe do Criador. O Senhor derruba os tronos dos poderosos e no seu lugar faz sentar os modestos. Palavra do Senhor. E agora, depois das leituras, nos preparamos então para ouvir a reflexão do Santo Padre. Recordamos falar hoje sobre a soberba, dentro do ciclo de catequese, os vícios e as virtudes. Caros irmãos e irmãs, bom dia. A catequese de hoje será lida pelo seu ajudante, pelo meu ajudante, porque eu ainda estou resfriado e não posso ler bem. Obrigado. Então, a catequese será lida por um assessor do Santo Padre. Caros irmãos e irmãs, bom dia. No nosso caminho de catequese sobre os vícios e as virtudes, hoje chegamos ao último dos vícios, a soberba. Os antigos gregos a definiam com uma palavra que poderia ser traduzida como esplendor excessivo. Na verdade, a soberba é exaltação própria, presunção, vaidade. O termo também aparece naquela série de vícios que Jesus enumera para explicar que o mal sempre vem do coração do homem. O soberbo é alguém que se acha muito mais do que realmente é. Alguém que se agita para ser reconhecido como maior do que os outros. Quer sempre ver seus méritos reconhecidos e despreza os outros considerando-os inferiores. A partir dessa primeira descrição, vemos como o vício da soberba se aproxima muito do vício da vanglória que já apresentamos da última vez. Contudo, se a vanglória é uma doença do ego humano, ainda é uma doença infantil se comparada com a destruição de que a soberba é capaz. Analisando as loucuras do homem, os monges da antiguidade reconheciam uma certa ordem na sequência dos males. Partimos dos pecados mais grosseiros, como a gula, para chegar aos monstros mais perturbadores.
De todos os vícios, a soberba é a grande rainha. Não por acaso que na Divina Comédia, Dante a coloca bem no primeiro quadro do Purgatório. Quem cede a esse vício está distante de Deus e a correção deste mal exige tempo e esforço mais do que qualquer outra batalha para que o cristão é chamado. Na realidade, neste mal reside o pecado radical, a absurda pretensão de ser como Deus. Raccontato dal libro della Genesi, è a tutti gli effetti un peccato di superbia. Dice loro il tentatore: quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste. O pecado de nossos progenitores, narrado no livro do Gênesis, é em todos os aspectos um pecado de soberba. Diz-lhes o tentador: no dia em que comerem desse fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem, tal como Deus. Os escritores de espiritualidade são mais cuidadosos ao descrever as repercussões da soberba na vida cotidiana, ao ilustrar como ela arruína as relações humanas, ao destacar como esse mal envenena o sentimento de fraternidade que deveria unir os homens. Aqui está, então, a longa lista de sintomas que revelam o sucumbimento de uma pessoa ao vício da soberba. É um mal com nítido aspecto físico. O soberbo é altivo, tem a nuca dura, ou seja, tem o pescoço rígido que não se dobra. É um homem propenso a julgamentos desdenhosos, em vão emite sentenças irrevogáveis contra os outros, que lhe parecem irremediavelmente ineptos e incapazes. Na sua arrogância, se esquece que Jesus nos deu poucos preceitos morais nos evangelhos, mas em um deles mostrou-se intransigente: não julgueis. Percebes que estás lidando com uma pessoa orgulhosa quando, fazendo-lhes uma pequena crítica construtiva ou uma observação completamente inofensiva, ela reage de forma exagerada, como se alguém tivesse prejudicado a sua majestade. Fica furioso, grita, interrompe relações com os outros de uma forma ressentida. Há pouco que se possa fazer com uma pessoa cheia de soberba. É impossível falar com ela, muito menos corrigi-la, porque, em última análise, ela não está mais presente consigo mesma. Com ela, basta apenas ter paciência, porque um dia o seu prédio desabará. Um provérbio italiano diz: o orgulho vai a cavalo e volta a pé. Nos evangelhos, Jesus tem de lidar com tanta gente soberba. Muitas vezes ele foi descobrir esse vício mesmo em pessoas que o escondiam muito bem. Pedro ostenta sua lealdade no teste. Ainda que todos caiam em escândalo por causa de ti, eu nunca cairei em escândalo. Em breve, ele terá a experiência de ser como os outros. Ele tem muito medo diante da morte, que não imaginava que pudesse estar tão próxima. E assim, segundo Pedro, aquele que já não levanta o queixo, mas chora lágrimas salgadas, será curado por Jesus e estará finalmente apto a suportar o peso da igreja. Antes, exibia uma presunção que era melhor não ostentar. Agora, em vez disso, é um discípulo fiel que, como diz uma parábola, o mestre pode colocá-lo à frente de todos os seus bens. A salvação passa pela humildade, verdadeiro remédio para todo ato de soberba. No Magnífica, Maria canta o Deus que, com o seu poder, dispersa os soberbos nos pensamentos doentios dos seus corações. É inútil roubar algo de Deus, como os soberbos esperam fazer, porque, em última análise, Ele quer dar-nos tudo. Por isso, o apóstolo Tiago, a sua comunidade ferida pelas lutas internas originadas do orgulho, escreve assim: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Portanto, queridos irmãos e irmãs, aproveitemos essa quaresma
para lutar contra a nossa soberba. Passamos então o resumo da catequese em português com Silvanei José. Os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leia agora um resumo da catequese. A soberba brota de um coração que se sente superior aos demais. Efetivamente, no trato com os outros, o soberbo mostra-se arrogante, sempre pronto a condenar e nunca disponível para receber a mínima correção. Esse vício tem a sua causa primeira na pretensão do homem de querer ser como Deus. Isto é um absurdo, cujas consequências passam pelo envenenamento da fraternidade e pela deterioração das relações. Por isso, no convívio com uma pessoa soberba, requer-se muita paciência, esperando que encontre na humildade o remédio que a cura. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Particolarmente in questo mese invito ciascuno di voi a rivolgere lo sguardo verso San Giuseppe. La sua umiltà e il suo silenzio ci aiuteranno a combattere contro la tentazione della superbia. Dio vi benedica. Eis a tradução. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Particularmente durante este mês, convido cada um de vós a fixar o olhar em São José. A sua humildade e o seu silêncio ajudar-nos-ão a combater contra a tentação da soberba. Deus vos abençoe. E agora então o canto do Pai Nosso em latim, seguido então pela bênção do Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. E continuamos com a nossa jornada no Vaticano, agora com a nossa editoria internacional, trazendo as últimas informações diretamente de Roma. Olá, Vinícius. Por aqui o Papa continua em recuperação. Francisco cumpriu com a sua agenda, mas permanece sem ler os discursos devido a uma bronquite. Na sexta-feira, foi uma paróquia romana para a iniciativa quaresmal intitulada 24 Horas para o Senhor.
Ali o Papa atendeu a confissões e presidiu a liturgia penitencial. Mesmo sem pronunciar os seus discursos, uma saudação do pontífice aos participantes de um encontro repercutiu fortemente e foi sobre a ideologia de gênero. Vamos ouvir. É muito importante que haja este encontro entre homens e mulheres, porque hoje o pior perigo, o pior, é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Cancelar a diferença é cancelar a humanidade. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado, Bianca. Na semana que vem nós voltamos com mais novidades diretamente de Roma. E no próximo bloco, fique por dentro dos acontecimentos da igreja aqui no Brasil, direto de Brasília, no boletim da CNBB. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí porque a gente já volta.